Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos com as últimas notícias do Verdão. Galera, informação aí sobre reforços, sobre a partida contra o Chelsea. Comenta aqui nos comentários o que você está achando aí desses jogadores que estão no radar do Verdão. Ramon Souza, Gabriel Peck, comenta aqui nos comentários. Também tem informação sobre outro jogador aí chegando no Palmeiras. Comenta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Falar agora da Copa do Mundo de Clubes, que essa sim está fazendo história no futebol, no esporte e nos nossos corações. E agora as oitavas de final estão totalmente definidas. As oitavas não, desculpa. As quartas de final estão totalmente definidas. A gente vai até colocar a agenda para você aí na tela. Presta atenção. Sexta e sábado você não vai marcar nada, vai desmarcar todos os seus compromissos pessoais para assistir Fluminense e Al Hilal, 4 horas da tarde. Jogo aqui na tela da Globo e no Sport TV, o canal campeão também. Aí, à noite, 10 horas da noite, haja coração, amigo. Palmeiras e Chelsea, 10 horas da noite, na Globo e no Sport TV. Aí agora, na parte de baixo, nós vamos lá, ó, Paris Saint-Germain contra Bayern de Munique, um jogaçaralho na tela da Globo, sábado, 1 hora da tarde. E depois teremos Borussia Dortmund e o Real Madrid. Fechado? Isso às 5 horas da tarde, também na Globo e no Sport TV. Beleza? E aí agora, vou chamar aqui pro nosso Globo Esporte, porque assim, os meus dias de solidão acabaram aqui, Caioba, porque agora você tá juntinho comigo. Boa tarde, Caioba. E aí, Pedro, tudo jóia? Tudo certo, tudo maravilhoso. Caioba, sabe o que eu vou falar aqui contigo? Sobre a média de público dos nossos queridos brasileiros. Sabe quem que é o primeiro, que você acha? O time brasileiro com mais torcedor? Flamengo. Errou! Foi o Palmeiras. Vou colocar na tela aí pra vocês, ó. Primeiro lugar, Real Madrid, com média de público de 64.906. Na segunda colocação, Paris Saint-Germain. Na terceira colocação, Inter Miami. Dá pra falar que é o Messi, né? Não é nem o time, é só o Messi mesmo. Na quarta posição, Bayern de Munique. E na quinta posição, o Palmeiras, ó lá, com média de público de 44.006. Coladinho com o Bayern ali, ó, passou. Eu ia falar passamos, Caio. Quase cometi esse dizer. Passamos, nós brasileiros que torcemos para o Palmeiras. Passamos a Juventus, Manchester City. Importante esse apoio da torcida aqui, né, Caio? Eu diria que é fundamental, e essa energia da arquibancada passa para os atletas em campo. Você se sente mais motivado, você se sente jogando em casa, você fica mais confiante para atacar o adversário. É muito legal esse apoio das arquibancadas. Boa, e assim, chega o Natal, mas não chega o jogo de sexta-feira, né? Então o Palmeirense está ansioso demais. E agora a gente vai com as informações com a Gabi Ribeiro. Vai daí, Gabi. Ele foi um dos primeiros a entrar no treino. E olha só o que o Vanderlan falou sobre esses dias. Pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. Com o Piquerez suspenso e fora das quartas de final, toda a expectativa tá sobre ele. Vanderlan é o único lateral esquerdo no banco. E o técnico Abel Ferreira não costuma improvisar ninguém na função. E apesar de ter só 22 anos, ele sabe bem o que é Palmeiras. Eu sou do interior da Bahia, uma cidade bem pequena, e vim aqui para os Estados Unidos jogar para o mundo todo ver. E não tenho dúvida que com o Luiz, com o Estevão, com o Alan, não é diferente. Passa um filme na nossa cabeça, porque a gente sempre sonhou em ser jogador profissional do Palmeiras. E hoje está tendo essa oportunidade, é um campeonato tão importante, acho que não tem palavras, não consigo descrever a felicidade. Se o Vanderlan passou a vida toda no clube, as outras mudanças quase certas para o jogo contra o Chelsea têm uma história bem diferente. É uma dupla de zaga que está vivendo o Palmeiras pela primeira temporada. Os dois foram apresentados juntos no início do ano, mas em campo mesmo só jogaram como dupla 2 vezes. Na goleada sobre o Sporting Cristal na Libertadores e na derrota para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão antes da Copa. Bruno Fux teve mais oportunidades como titular, principalmente por causa das lesões do Murilo. E já começou o último jogo contra o Botafogo. A gente vem atrás de um sonho, né? O professor fala isso desde o começo da temporada. A gente tem um sonho e sonhar não custa nada. Mikael é conhecido por ser um cara de poucas palavras, digamos assim. Ano passado ele estava na Liga dos Estados Unidos, jogando no Houston Dynamo, e entrou em 13 partidas nesta temporada. Os 3 vão fazer a linha de trás com o Giai, uma defesa inédita no Palmeiras. E a gente treina sempre junto, geralmente a gente treina mesclado os times, que aqui não tem reserva nem titular, então acho que cada um conhece a característica do outro e com certeza iremos fazer um grande jogo ali. Seja quais forem as mudanças, deu para ver que o plano já está em curso. Caioba, o torcedor e a equipe do Palmeiras, eles têm que ficar preocupados por enfrentar o Chelsea com essa zaga reserva e o lateral também.
Mas são reservas que vêm sendo utilizados, né? Que já estão há algum tempo no clube, com exceção do Mikael, que chegou um pouquinho depois. Você vê o Fuchs, toda vez que alguém está machucado, ele assume essa condição de titular. O Vanderlan é prata da casa, conhece o clube como poucos. Claro que você perde um pouco em qualidade quando você mexe em 3 jogadores dessa primeira linha de 4 defensores. Mas eu acho que eles têm condições de dar conta do recado, sim. Bora, garoto. Estevão deve jogar, evidentemente, mas vamos colocar aí na tela as possíveis escalações do Palmeiras, porque Gomes e Piquerez são desfalques. E o Murilo também para esse confronto contra o Chelsea. Olho na tela. Essa aqui é uma escalação possível feita por Abel, Paulo Massini e Ferreira. Certo? Sou eu mesmo. O Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Aníbal ou Felipe Anderson e Martinez, Richard Rios, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse é o meu time. Isso que eu ia falar. O homem meteu três trator de volante ali. Sem o Felipe Anderson. Esse é o meu time, tá? Eu então, escalaria esse. Esse é o time é o que você faria. Isso. Entendi. Por quê? Explica. Vamos lá. Primeiro, o Alan vai dar um auxílio pro Vanderlan para marcar o Pedro Neto. O Giai vem para ser terceiro zagueiro, você forma a linha de 5 e o Richard Rios dá um passa-moleque no Cucurella, que tem sido a válvula de escape do time pelo lado esquerdo. E com a bola, você tem 2 jogadores no meio, né, para os 2 diabos, Palmer e o como é o nome dele? Lá, o Enzo, né? E com a bola você pode fazer Estevão e Vitor Roque jogarem e o Richard Rios, com a habilidade que ele tem, chegar perto da área, dar uma entortada nos caras, gerar uma falta lateral, mais perto também do momento ofensivo, né? Por isso eu escalaria esse time aí para dar um pouquinho mais de proteção por dentro para a defesa, já que Mikael e Fux jogaram 2 vezes juntos só contra o Sporting Cristal, jogaram os 3, aliás, né? Fux, Mikael e Vanderlan, né? Mas né? Foi 6, acho. Mas ganhou. Foi uma goleada e tal. E depois eles entraram os 2 juntos lá contra o Cruzeiro e foi um desastre. Então, dos 3 que estão entrando, a maior disparidade para vocês é a lateral? Entre quem tá saindo? Porque eu acho que Bruno Fux e Gomes é grande também. Mas na lateral me parece maior, né? É maior. E assim, você sabe que o Mikael não me preocupa? Porque chegou a ser titular. O Mikael é um zagueiro cumpridor, sabe zagueiro? Sim. Eu prefiro. O Bruno Fux... Mas ele é pior que o Murilo. Ele é bem pior que o Murilo. Mas ele é um zagueiro. Ele é mais simples. De Europa já. É isso, ele é mais simples, é um jogador mais simples. Ele precisa estar bem, os 2 na bola aérea, cara. Defensiva, porque o time do Chelsea é alto, é bom na bola aérea. Isso é o que mais me preocupa, a bola parada defensiva. O Bruno Fux eu não acho jogador ruim, não acho que ele foi mal contra o Inter Miami. O que fica é o drible que ele tomou do Soares, mas ele bate na bola, a bola bate no joelho do Soares e sobra para o Soares de novo. É que a Copa do Mundo do Gomes está sendo altíssimo. Altíssimo nível, desde o primeiro jogo. Isso aí é indiscutível. Então esse aí seria o meu time para encarar o Chelsea. O Alan não pode sair, o Rios tem sido o melhor do time. Ao lado do Alan, Estevão, Vitor Roque, esses 3... O Aníbal joga muito contra o Porto, lembra? Depois teve um probleminha, mas ele joga muito. Isso, esses 3 marcando esses 4 aí da frente marcando a saída de bola, com o apoio do Aníbal ou de um dos 2 laterais. Mais provável que seja o Vanderlan, para impedir que o Chelsea saia lá de trás. Agora, Paulo do Vale, comentarista sobre o time do técnico Paulo Massini. O que você... Eu tenho umas perguntas também sobre o time do Paulo Massini, mas por favor, o treinador, você pede a demissão dele? Não, jamais. E sei também que o Abel Ferreira, de alguma forma, respeita o treinador Paulo Massini. Tiveram bons embates já. Sim. Mas é interessante ver, mesmo sendo o time do Massini ou o time do Abel, como é um Palmeiras diferente, né? A gente falou muito sobre as fases do Abel, sobre as mudanças, sobre um Palmeiras que foi, de alguma forma, num processo de mutação lento, né, ao longo dos últimos anos.
E você pega essa linha de defesa, por exemplo, por algumas circunstâncias forçadas, mas ela é inimaginável, né? Há algum tempo a gente não imaginava, por exemplo, uma zaga formada por Bruno Fux e Mikael. E apesar de a gente falar bastante do Estevão e que já está no Chelsea, né? Uma questão de tempo, eu vejo 2 jogadores, além do Estevão, no elenco do Palmeiras, que poderiam estar no Chelsea. O primeiro está em campo, que é o Richard Rios. Inclusive pode deixar o Palmeiras, né, aí nas próximas semanas. E o outro, que não está também por uma circunstância maior, é o Paulinho, né? O Paulinho é um jogador nível europeu que atua no Brasil e que poderia fazer ainda mais a diferença se ele tivesse em plenas condições, né? Que a gente imagina que possa estar aí nos próximos meses, né? A gente esquece, o Paulinho é um cara de 24 anos, né? 24 anos, ele é muito jovem, ele deixou o Brasil cedo, voltou cedo para o Brasil também, e teria plenas condições, por exemplo, hoje de estar brigando por uma vaga nesse time do Chelsea. É uma pena que ele não esteja na melhor condição em termos de saúde física, mas seriam jogadores hoje, além do Estevão, que teriam, para mim, nível de enfrentamento e de até possibilidade de alguma forma, integrar nesse time do Chelsea. Massa, por que o Vitor Roque e por que não o Flaco no seu time? Vitor Roque porque ele tem mais agilidade para marcar a saída de bola, tem mais velocidade para o Palmeiras sair em transição, né? E porque eu acho que o Vitor Roque é mais jogador que o Flaco. Eu tô muito com o negócio da segunda parte. O que o Al Hilal faz com o City? Põe Marcos Leonardo ou Malcom, 2 azogues rápidos. Sim. E era o tempo inteiro. Linha alta, você vai vir com a linha alta, tá bom, E fica... O Flaco não vai te dar isso. Mas o Vitor vai te dar. Exato. E é o tempo inteiro. As costas da zaga do Chelsea. Cansa pra caramba, não é fácil fazer isso. O Marcos Leonardo saiu com cãibra e o Malcom parecia que tinha ido pra uma guerra, porque é muito cansativo fazer esse jogo, mas o Vitor Roque é jovem e dá pra fazer. Sabe uma coisa que eu lembrei quando ele citou o Paulinho? Aí eu lembrei da frase do Márcio: o Palmeiras não pode sair atrás, o Palmeiras tem que sair na frente. Olha a decisão maluca que você tem que tomar. Se o Chelsea sai na frente, que é o cenário que você falou que seria devastador e ruim. Aí você vai falar, beleza, vou pôr o Paulinho, tá bom. Põe com ele com 25 minutos. Pra ele fechar um jogo. Deu tudo certo, abafou, empatou. Você fala, eu tenho mais meia hora de prorrogação e o cara só pode jogar meia hora. O que eu faço agora com um jogador com dor pra caramba, tendo mais meia hora além daquelas 30 que ele suporta? Olha que decisão difícil. Você não vai pôr o cara, obviamente você vai pôr, você tá perdendo. Só que se você consegue o seu objetivo, ele passa, entre aspas, a ser um problema para uma prorrogação. Muita gente tem uma ideia, cara. Inclusive o PVC falou sobre isso, que o Estevão saiu para entrar o Paulinho e por isso entrou o Luigi. O Luigi fazer o trabalho sujo, né? Para o Paulinho poder ficar mais solto. E se desgastar menos com a perna. Se desgastar menos, exato. Agora, ele jogou 46 minutos, acho que dá para jogar. Então, por exemplo, se tiver 0-0... Ele jogou 46, não. 46. Jogou mais de 30 no último jogo. Jogou. Não, ele é substituído. Sim, ele jogou... Dá uma olhada aí. Deu 46? Acho que deu 46. Aqui, ó. Roberto Ameliou. Pera aí, vamos montar o time pra ganhar ou pra não perder? O pensamento do Abel é de vencer, não é? Não, é de vencer. Mas... E eu vou completar com outro aqui do Azevedo. Vamos colocar o time lá pra eu falar como que ataca. Vamos lá. Bota lá. Mas o Azevedo aqui falou assim, como é que ele vai fazer um time sem Maurício e sem Veiga? Falou, o Abel nunca faria isso. Então, tô falando que é o meu time, não do Abel. Mas vamos lá, bota o time de novo. Só uma coisa, ele jogou 36 com o Inter Miami e 40. Bota 40. Tá lá, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Pô, Massa, como é que ataca esse time? Ataca principalmente pelos lados, com o Vanderlan e o Alan pelo lado esquerdo. O Vanderlan, o forte dele é sair, ele tem um cruzamento bom. Ataca com o Estevão e Richard Rios pelo lado direito, eventualmente o Giai, né? O Aníbal e o Martínez vão ter que ter alguma presença ofensiva, sim. Eu acho que vai ser o Aníbal mais avançado para marcar a saída de bola. E é assim que ataca. As rotas estão aí, pelos lados, né? A melhor forma de você vencer um time bem postado atrás é pelo lado e não por dentro.
A não ser que escape uma bola, como escapou com Botafogo e PSG. Aquilo é raridade acontecer. Então, a melhor forma é atacar pelos lados. Quando o Giai desceu, o Vanderlan fica. Quando o Vanderlan desceu, o Giai fica. O Giai já não sai muito mesmo. Né? Então, é isso que eu penso. Esse é o meu time, o que eu faria. Ataca com o Richard Rios, pode encostar um pouquinho o Estevão no Vitor Roque, né? Você pode ocupar o lado direito ou pela saída do Aníbal. Imagine lá na tela, o Aníbal saindo ali, passando por trás do Richard Rios para fazer para o Richard Rios ir por dentro. Né? Do outro lado é mais fácil fazer, né? Com o Estevão e Alan. Enfim... É assim que ataca. Cara, olha como tem umas coisas estranhas em campeonatos de tiro curto. Só um detalhe. Tô lendo ali Felipe Anderson, né? Ele joga o primeiro jogo e é como se ele tivesse voltado pro Brasil. Esse cara não existiu mais. Mais no campo. Não pisou mais no campo. Eu entendo que tem umas coisas... Isso é Abel Ferreira, cara. Mas é louco Abel isso, Ferreira, né? O cara isso simplesmente não existe mais pro time. A não ser que jogue, beleza, sexta e tal, mas... Que é muito louco pensar essas coisas, né? O cara é titular no primeiro jogo, o time se comporta bem e ele some. Duas coisas que me chamaram a atenção. O Aníbal Ferreira. Moreno. O Aníbal Moreno, vocês sabiam que ele bate falta? Não. Nem eu. Primeira vez na história que eu vejo isso. Essa é uma coisa para mim que me surpreendeu, né? E a outra... que você estava falando sobre... O Felipe Anderson. Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson, o Abel, ele aposta muito em memória que o jogador tem por ter enfrentado esses adversários, ou até por conhecer o nível do Porto, já foi jogador do Porto, por isso ele escala o Felipe Anderson. Eu tenho... uma cisma aqui, se o Veiga não vai entrar nesse jogo, que aí é porque já jogou contra o Chelsea, fez gol, né? Lembra? Então essa memória do cara de jogo grande, o torcedor aí vai enlouquecer. O torcedor do Palmeiras agora enlouqueceu. Vai sacar um Veiga que tá mal. Eu não faria isso. Eu não faria. Mas quando ele pôs o Luiz, você pensou o quê? Ele tá louco. Não pelo Luiz, por nada, mas aqui não entrou. Não se pensou nisso, né? Então o Abel pensa desse jeito, ele é capaz de fazer isso. Entendeu? O Aníbal, segundo, eu não tinha percebido, imagina, eu não tive essa compreensão na hora da substituição, mas o PVC lembrou isso, que taticamente, para o Paulinho entrar, precisa entrar alguém com ele para fazer o... Ou seja, são duas substituições, quando faz uma. Em uma. Agora, o Paulo, esse Chelsea que estamos falando que é perigoso e tudo mais, tomou uma cacetada do Flamengo 3-1. E a minha pergunta é, quais os ensinamentos que o Palmeiras pode ter daquele jogo lá em que o Flamengo jogou e ganhou por 3-1, de virada, inclusive, né? É difícil porque era um jogo de segunda rodada da fase de grupos em que você tinha até a questão de rodízio, de revezamento. Eu acho que é um Chelsea diferente. Eu acho que, na verdade, o Palmeiras tem que olhar mais para ele. Porque é um Palmeiras, assim, dentro do recorte da Copa do Mundo de Clubes, você precisa sobreviver, né? É muito parecido até com o recorte da Copa do Mundo de seleções, até então, né? Porque agora a próxima Copa vai ter uma questão aí diferente da quantidade de times e tal. Mas é uma questão de sobrevivência. Até aqui o Palmeiras sobreviveu, mas essa sobrevivência, ela não é uma garantia de que o Palmeiras consegue encarar esse Chelsea para vencer. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras e o Renato Paiva pagou o preço, pagou o pato justamente pela postura, né? Então a gente pode falar, foi o Palmeiras, na verdade, que se impôs diante do Botafogo ou foi o Botafogo que se acovardou contra a equipe do Palmeiras? Porém, tem o outro lado. A gente cobrava muito a questão do Palmeiras em jogos grandes nos últimos tempos. E esse foi um jogo grande que o Palmeiras encarou e até demonstrou ali um ímpeto interessante. Mas o recorte mundial do Palmeiras, de sobrevivência, ele é importante, mas se a gente pegar em termos de desempenho, o desempenho contra o Botafogo foi um pouco mais interessante. Mas o Palmeiras chega a umas quartas de final, talvez inspirando pouco. Talvez esse seja o momento de uma inspiração um pouco maior. Vai ter que ser, né? Eu acho que o Palmeiras, se jogar o mesmo futebol que jogou
nos 4 jogos anteriores, ele não passa do Chelsea. Também acho. Ele não passa do Chelsea. Acho que essa é a questão. Não é nem o que o Chelsea pode, oferecer ao Palmeiras, a gente sabe, é um clube europeu, um time jovem, né, um time renovadíssimo, que vai dar uma canseira, imagino eu. É um Chelsea diferente daquele que o Palmeiras enfrentou há alguns anos. Eu acho que o Palmeiras tem que olhar para ele. O que o Palmeiras pode fazer de diferente nesse jogo que não fez com relação aos adversários anteriores. Galera, e o Palmeiras não tá perdendo tempo e vai renovar o contrato do Piquerez. Galera, o Piquerez aí tá com um contrato, assim, não perto de acabar, mas já tem muitos clubes de olho ali, devido ao Mundial, né, essa vitrine grande, e aí o Palmeiras já tá fazendo esforços para renovar com ele, aumentar sua multa rescisória, né, e eu acho certo. Piquerez é o titular absoluto da equipe, é um jogador aí que dispensa comentários, né, muito novo ainda também, 26 anos apenas, vai fazer 27 o mês que vem, e galera, tem tudo aí, né, para ser ídolo no Palmeiras, já é ídolo, considerado por muitos, conquistou bastante títulos aqui, então é um cara que tem que, né, ter cuidado aí com essa questão aí de vender ele, perder ele para outro clube. Galera, que notícia boa, né? Piquerez aí, infelizmente não teremos ele contra o Chelsea. É um desfalque enorme, né? Porque já não basta ele tá fora também Gustavo Gomes, Piquerez, Murilo, a zaga inteira fora. Então vai ser uma zaga inédita aí, né? Que vamos ter nessa competição. Vanderlan na lateral esquerda, teremos a dupla de zaga Mikael Bruno Fux, que ainda não jogou no Mundial. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Comenta aqui, galera, o que vocês estão achando de tudo isso. O Piquerez tem que renovar com o Verdão. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Agora, sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.